Prepare-se para uma imersão profunda na vida e na jornada espiritual de Thomas Merton. Nossa, que aventura! Hoje, vamos mergulhar nos trechos da autobiografia dele, A Montanha dos Sete Patamares. Ah, A Montanha dos Sete Patamares. Uma obra fascinante, sem dúvida. É verdade. A jornada de Merton nos leva para uma infância rica em arte e viagens, uma juventude rebelde que se debate com grandes questões e, finalmente, uma profunda conversão ao catolicismo que o conduziu à vida monástica. É impressionante como as primeiras experiências de Merton, principalmente a perda da mãe em tenra-idade, plantaram as sementes para sua busca espiritual ao longo da vida. E me fala um pouco, o que te chamou a atenção sobre a infância dele? A infância de Merton foi tudo menos comum. É verdade. Nascido de pais artistas, seus primeiros anos foram marcados por mudanças constantes: França, Bermudas, Inglaterra. Uau! É como se ele estivesse sempre em movimento, absorvendo novas culturas e perspectivas. É verdade. E tem aquela história, né, sobre o pai dele confrontando o proprietário por causa de um ruibarbo roubado. É verdade. O jovem Thomas, ainda criança, já fascinado pelas complexidades morais da situação. Exato. Esse episódio do ruibarbo, ele revela muito, não é? Ali a gente já vê a semente da sua busca por justiça, significado da vida, temas que se tornariam centrais na sua obra. Com certeza. E a exposição a diferentes culturas e crenças que você mencionou também contribuiu para a formação do pensamento dele. Sim, sem dúvida. É. E a gente não pode esquecer, né, o impacto profundo da morte da mãe quando ele tinha apenas 6 anos. Lidar com uma perda tão significativa nessa idade certamente deixou marcas profundas, né? Merton carregou consigo um sentimento profundo de tristeza Sim, e questionamento sobre o sofrimento e a fé, temas que permeiam toda a sua obra. é verdade. Essa experiência moldou a visão de mundo dele Sim. e intensificou a sua busca por algo que transcende o material. É. E essa busca se manifesta de forma ainda mais intensa na adolescência, não é? Sim, a adolescência de Merton foi uma mistura de curiosidade intelectual e, sejamos francos, né, uma boa dose de rebeldia juvenil. É verdade. Ele se sentiu atraído pela filosofia, pela literatura e até se viu transportado pelos sons do jazz que descobriu em Londres. Olha só. É incrível como a música o conectou a um mundo que ele ainda não tinha experimentado em primeira mão. O sul dos Estados Unidos. A música tem esse poder, né? Ela transcende fronteiras e nos conecta com algo profundo dentro de nós. Sim. No caso de Merton, o jazz o transportou para um mundo distante e o fez questionar as normas sociais e culturais da época. E é na adolescência que ele enfrenta uma crise de saúde gravíssima, uma septicemia. Nossa. Essa experiência de quase morte o abalou profundamente. E o fez confrontar o vazio espiritual que ele sentia. Foi um verdadeiro despertar. Um momento crucial, sem dúvida, é como se, a partir daí, a busca por sentido se tornasse consciente e urgente. Ele teve que olhar para dentro de si e encarar o vazio que ele sentia. Como se a iminência da morte tivesse lhe dado uma nova perspectiva da vida. A partir desse ponto, a jornada de Merton toma um rumo totalmente novo. Ele começa a explorar o catolicismo, atraído pela beleza das igrejas em Roma e pelo poder dos evangelhos. Interessante como as sementes plantadas na infância parecem florescer nesse momento, né? A exposição a diferentes religiões, o questionamento da moralidade, a busca por consolo após a morte da mãe. Tudo converge para esse interesse pelo catolicismo. E a temporada dele na Universidade de Columbia foi fundamental. Ele conheceu figuras influentes como Mark Van Doorn e Robert Lex, que se tornaram guias importantes no seu desenvolvimento espiritual. A influência de mentores é realmente poderosa, né? Sim. Eles abrem novas perspectivas, desafiam nossas crenças e nos oferecem apoio em momentos de incerteza. E Merton passava por um período de intensa busca. Ele até flertou com o comunismo por um tempo, buscando soluções para as injustiças sociais. Ele via ao seu redor, mas a fascinação dele pelo misticismo continuou crescendo. É um lembrete de que as jornadas espirituais raramente são lineares. Elas costumam envolver desvios, contradições e uma disposição para lidar com ideias complexas, o que te impressiona nesse período da vida de Merton. Eu acho incrível como ele se entrega de corpo e alma à busca pela verdade. E essa busca o leva a experiências transformadoras como a primeira confissão e a primeira comunhão. Nossa. Esses eventos tiveram um impacto profundo no Merton, marcando uma mudança significativa na relação dele com a fé. Não era mais algo apenas intelectual, era profundamente pessoal e emocional. Esses sacramentos são centrais para a vida católica e para Merton parecem ter aberto uma nova dimensão de compreensão e conexão espiritual. É como se ele tivesse encontrado a linguagem para expressar a sua busca interior. E essa linguagem o conduz em direção à vida monástica.
Mas me corrija se eu estiver enganado, esse caminho em direção ao mosteiro não foi uma decisão repentina, foi? Você tem razão. O caminho de Merton em direção ao mosteiro se desenrolou gradualmente. Ele começou a lecionar na Universidade de St. Bonaventure, mas sentiu um desejo crescente por um compromisso mais radical com Deus. Os seus encontros com frades franciscanos alimentaram a sua atração pela vida monástica. Então, mesmo se sentindo atraído pela vida monástica, ele ainda hesitou. Sim, exatamente. Ele se sentia atraído pela ideia de uma vida dedicada à oração e à contemplação, mas também teve as suas hesitações e lutas internas. Assim. Ele temia uma recusa definitiva, a possibilidade de que esse caminho não fosse para ele. É como se ele estivesse dividido entre o chamado da alma e o medo do desconhecido. E como ele superou esse medo, teve algum evento específico que o impulsionou nessa direção? Sim, imagina a cena. Merton está rezando em um bosque. De repente ouve o sino da abadia de Getsemani tocando na sua imaginação. Nossa, que momento! Que momento poderoso de discernimento. Que imagem incrível, é como um sinal, uma experiência mística confirmando a direção que ele deveria tomar. Exatamente, e logo depois ele se encontrou com a abadia de Getsemani e tomou a decisão que mudaria a sua vida para sempre. Entra no mosteiro como postulante. E assim começa um novo capítulo na vida de Merton, um capítulo cheio de desafios, transformações e uma imersão profunda na vida contemplativa. É uma mudança radical, né? Do vibrante cenário da cidade de Nova York para essa silenciosa solidão de um mosteiro trapista. Com certeza, mas à medida que mergulharmos nas experiências de Merton em Getsemani, veremos como essa transição, embora desafiadora, o conduz a um entendimento mais profundo de si mesmo e do seu relacionamento com Deus. E nesse ponto que eu gostaria de ouvir você, o que te chamou a atenção até agora na história de Merton? O que te cativou? O que me fascina é a busca incansável de Merton pela verdade. Ele não teve medo de questionar, de explorar diferentes caminhos, de abraçar o desconhecido. Ele personifica o espírito de um verdadeiro buscador. Alguém movido por uma profunda fome interior, por algo mais... Que bela maneira de colocar. Isso me lembra algo que Merton escreveu. A verdade que muitas pessoas nunca entendem até que seja tarde demais é que quanto mais você tenta evitar o sofrimento, mais você sofre, porque coisas menores e mais insignificantes começam a torturá-lo em proporção ao seu medo crescente de se machucar. Exatamente. A jornada de Merton nos ensina que a verdadeira liberdade vem de abraçar as complexidades da vida, incluindo a dor e o desconforto, e usar essas experiências como catalisadores para o crescimento. Ele estava realmente à frente do seu tempo, né? Essas insights continuam a ressoar com pessoas de todas as esferas da vida, mesmo nos dias de hoje. Sem dúvida. Mas essa é apenas a ponta do iceberg. No próximo segmento, vamos explorar os primeiros dias de Merton, na abadia de Getsemani, sua adaptação à vida monástica e a sua crescente compreensão da prática contemplativa. Mal posso esperar para desvendar mais dessa jornada. Vamos descobrir os desafios e as alegrias de sua vida monástica e como ela o levou a se tornar um dos escritores espirituais mais influentes do século XX. Merton finalmente chega aos portões da abadia de Getsemani, pronto para embarcar em uma vida completamente diferente de tudo que já conhecera. Das ruas agitadas de Nova York para o silêncio sereno de um mosteiro trapista. Que mudança drástica! Você consegue imaginar a intensidade dessa transição? Com certeza foi um choque cultural e tanto. Lembre-se, Merton era um jovem acostumado à agitação intelectual, à interação social, à liberdade de seguir seus próprios interesses. E aí, de repente, ele se encontrou em um mundo de rotina rígida, silêncio contemplativo, trabalho manual. Como foi essa adaptação para ele? Bem, como você pode imaginar, essa transição não foi isenta de desafios. As primeiras experiências de Merton em Getsemani foram marcadas por ajustes ao ritmo da vida monástica. Para nos ajudar a visualizar, descreva como era um dia típico na abadia. O dia começava cedo, muito cedo, na verdade. Os monges se levantavam antes do amanhecer para a oração, seguida por várias horas de canto comunitário do ofício divino. Depois vinha o trabalho manual, cultivar os campos, cuidar dos jardins ou realizar várias tarefas para sustentar a autossuficiência do mosteiro. Então essa ideia de que a vida no mosteiro era uma vida de lazer é um mito. Com certeza. Era uma vida de disciplina, simplicidade e trabalho duro. Mas em meio à rotina também havia momentos de profunda beleza, discernimento espiritual. E esses momentos são lindamente retratados nos escritos de Merton, não é? Ele descreve a paisagem, sons da natureza, o ritmo silencioso da oração com detalhes tão vívidos. Ele era um observador perspicaz, não acha? Mesmo em meio a uma rotina estruturada, ele encontrava maneiras de se conectar com o mundo natural, ver o divino refletido no ordinário. É fascinante como a sua formação intelectual, seu amor pela literatura, parece se misturar com a sua nova fé. Essa interação é fundamental na obra de Merton. Ele traz uma profundidade intelectual, a sensibilidade de um poeta para suas reflexões sobre a vida monástica. Ok, então temos Merton se ajustando às demandas físicas, a agenda rigorosa do mosteiro. Mas e
e o seu crescimento espiritual durante esse período. Como ele se desenvolveu. É aqui que a compreensão dele da vida contemplativa realmente começa a evoluir. Lembre-se que inicialmente ele tinha uma noção tanto romantizada do que significava ser um contemplativo. Ele imaginava passar horas em contemplação mística, alcançando sem esforço um estado de união feliz com Deus. Exatamente. Mas a realidade, como ele logo descobriu, era bem diferente. A prática contemplativa exige paciência, disciplina, disposição para confrontar o funcionamento interno da própria mente e do coração. Não se trata de escapar do mundo, mas de se envolver com ele de uma nova maneira. E como Merton lidou com esses desafios? Como ele navegou por essas águas turbulentas? Ele lutou às vezes, sem dúvida. Ele escreve sobre as distrações, a aridez, os momentos de dúvida que inevitavelmente surgem durante a oração contemplativa. Mas ele também descobriu o poder profundo da vida em comunidade, o apoio que ele recebeu dos seus irmãos monges. A liturgia e o canto comunitário do ofício divino também desempenharam um papel significativo na sua jornada espiritual. Sem dúvida. Merton passou a apreciar a beleza, a estrutura da liturgia, a maneira como ela o conectava uma tradição secular de oração e devoção. Ele encontrou consolo no canto rítmico, no silêncio comunal, na experiência compartilhada de buscar a Deus juntos. Algum evento ou encontro específico se destaca durante seus primeiros anos em Getsemane, algo que realmente o marcou. Há uma anedota comovente sobre a visita de seu irmão ao mosteiro. Ela destaca o contraste gritante entre as suas escolhas de vida e os diferentes caminhos que eles haviam escolhido. Ver seu irmão, que representava uma vida que ele havia deixado para trás, entrando neste mundo de silêncio e oração, deve ter sido um momento poderoso para Ayrton. Certamente ressalta a natureza profunda da decisão que Merton tomou. Foi uma decisão de abraçar uma vida radicalmente diferente do mundo que ele conhecia, uma vida dedicada à busca de uma verdade mais profunda, além do fascínio das buscas mundanas. E este é apenas o começo da jornada monástica de Merton. Ele escreveria extensivamente sobre as suas experiências em Getsemane, mergulhando nas complexidades da prática contemplativa, nos desafios da vida comunitária e na natureza evolutiva do seu relacionamento com Deus. Seus escritos oferecem um vislumbre raro do mundo interior de um monge trapista, um mundo frequentemente envolto em mistério e incompreensão. Mas mais importante, eles falam do anseio humano universal, por significado, por conexão, por um senso de transcendência que está além dos limites da nossa experiência comum. É incrível como as suas palavras continuam a ressoar com as pessoas décadas depois de terem sido escritas. Isso fala da qualidade atemporal das suas percepções. Merton lutou com questões que são tão relevantes hoje quanto eram durante a sua vida: a busca por autenticidade, a luta para reconciliar fé e razão, a necessidade de encontrar significado em um mundo que muitas vezes parece fragmentado e caótico. E a sua jornada é uma prova do poder transformador da fé. Mostra-nos que, mesmo em meio à escuridão, à incerteza, há sempre a possibilidade de encontrar esperança, a propósito, um profundo senso de pertencimento. Exatamente. A história de Merton é um poderoso lembrete de que o caminho espiritual não é sobre alcançar a perfeição, mas sobre abraçar a jornada com todas as suas reviravoltas e nos permitir ser transformados pela graça que nos encontra ao longo do caminho. É uma mensagem que continua a inspirar inúmeros buscadores ao redor do mundo, não é? Com certeza. E no nosso próximo segmento, vamos nos aprofundar nos escritos espirituais de Merton e explorar os temas-chave que emergem das suas reflexões sobre a vida contemplativa, a justiça social e a condição humana. Mas antes de prosseguirmos, o que você destacaria desta parte do nosso mergulho na vida de Merton? O que mais te impactou? O que me impressiona é a coragem que Merton teve para abraçar uma mudança tão radical. Ele poderia ter facilmente permanecido na academia, buscando uma vida confortável como escritor intelectual. Mas ele escolheu um caminho de simplicidade, disciplina, autorrenúncia. É um poderoso lembrete de que, às vezes, a maior realização vem de abrir mão das nossas noções preconcebidas de sucesso e abraçar uma vida que se alinha com os nossos valores mais profundos. E acho que é algo profundamente inspirador na disposição de Merton de confrontar a sua própria escuridão interior, seus momentos de dúvida e frustração. Ele não se esquiva das complexidades da jornada espiritual. E, ao fazer isso, ele torna mais fácil para nós abraçarmos as nossas próprias imperfeições, vê-las não como obstáculos, mas como oportunidades de crescimento. Essa é a beleza da sua obra. Ele nos fala não de um pedestal de perfeição, mas como um companheiro de viagem no caminho, compartilhando as suas lutas, as suas percepções, a sua crença inabalável no poder transformador da graça. Mergulhamos fundo na vida de Thomas Merton, um homem que trilhou um caminho singular, da infância imersa em arte e viagens, passando por uma juventude rebelde em busca de respostas, até encontrar a paz e o propósito entre os muros da abadia de Getsemane. E a sua autobiografia, A Montanha dos Sete Patamares, é um testemunho dessa jornada, oferecendo reflexões profundas sobre a natureza da fé, os desafios da prática contemplativa e a interconexão de todas as coisas. Os escritos de Merton ressoam profundamente com pessoas de todas as esferas da vida, mesmo décadas após a sua morte. Por que você acha que isso acontece? O que torna a obra dele tão atemporal? Acredito que seja porque
Ele fala sobre a busca universal por significado e propósito. Ele não se esquiva das grandes questões, o problema do sofrimento, a busca pela verdade, o desejo de conexão com algo maior que nós mesmos. E ele faz isso com uma honestidade crua e uma vulnerabilidade que são refrescantes e inspiradoras. Merton não se coloca como um guru iluminado. Ele é um companheiro de viagem, compartilhando as suas lutas, as suas dúvidas, os seus momentos de graça e nos convidando a acompanhá-lo nessa jornada. Exatamente. E uma das temáticas recorrentes na obra dele é a importância da prática contemplativa. Mas o que ele queria realmente dizer com isso? Como ele entendia a contemplação. Para Merton, a contemplação não era sobre fugir do mundo ou se isolar em uma bolha espiritual. Era sobre cultivar uma consciência mais profunda do momento presente, da presença divina dentro e ao nosso redor. É sobre enxergar o mundo com novos olhos, perceber a beleza e a sacralidade de cada detalhe. Ele também enfatizava a importância da solidão e do silêncio como elementos essenciais da prática contemplativa, não é? Sim, ele acreditava que o silêncio não era apenas a ausência de ruído, mas um terreno fértil para a escuta interior, para a atenção aos sussurros da divindade dentro de nós. É sobre criar espaço para a quietude, para a reflexão, para uma conexão mais profunda com o nosso próprio mundo interior. Exatamente. Nesse silêncio, nesse espaço de profunda escuta, podemos começar a ouvir a voz de Deus falando conosco, nos guiando, revelando a verdade de quem somos. Mas Merton não se preocupava apenas com a transformação pessoal. Ele também era um defensor apaixonado da justiça social. Com certeza. Para ele, a fé não era apenas uma questão privada. Tinha que ser vivida no mundo, nos nossos relacionamentos com os outros, no nosso compromisso com a justiça e a paz. Ele via uma profunda conexão entre a prática contemplativa e a ação social. Não via? Sim, sem dúvida. Ele acreditava que quanto mais cultivamos a paz interior e a compaixão, mais somos capazes de estender essa paz e compaixão para o mundo. Então, para Merton, contemplação e ação eram dois lados da mesma moeda. Exatamente. E essa mensagem é mais relevante do que nunca em nosso mundo hoje. Um mundo frequentemente dilacerado por conflitos, injustiças e falta de empatia. Os escritos de Merton oferecem um poderoso antídoto a essas forças, você não acha? Com certeza. Ele nos lembra que a verdadeira paz começa dentro de nós e que cultivando a paz interior podemos nos tornar agentes de cura e transformação no mundo. Diante de tudo isso, qual você diria que é o legado mais duradouro de Merton, que fica de mais marcante na obra dele? Acredito que seja a sua capacidade de construir pontes entre o contemplativo e o ativo, o espiritual e o social. Ele nos mostra que a fé não é sobre escapar do mundo, mas sobre se envolver com ele de uma maneira mais compassiva, mais consciente, mais justa. E ele faz isso com uma genialidade literária e uma sensibilidade poética que tornam seus escritos acessíveis e envolventes para pessoas de todas as origens. Ele era um verdadeiro visionário, um monge que abraçava o mundo, um contemplativo que desafiava o status quo, um escritor que tocou o coração de milhões. Que bela síntese! Encerrando nosso mergulho profundo na vida e obra de Thomas Merton, fico curioso para saber o que mais te tocou. O que você leva dessa exploração? O que ressoou em você? O que mais me marcou foi a crença inabalável de Merton no poder transformador do amor. Ele via o amor como a força motriz por trás de toda a criação, o princípio unificador que conecta todos nós. E ele acreditava que, cultivando o amor dentro de nós mesmos, podemos curar as feridas do mundo e criar uma sociedade mais justa e compassiva. Ele nos lembra que essa é uma jornada que dura toda a vida, um caminho que exige paciência, humildade e disposição para confrontar a escuridão dentro de nós mesmos, bem como a escuridão do mundo ao nosso redor. Ele nos encoraja a abraçar o desconhecido, a sair de nossa zona de conforto, a nos permitirmos ser transformados pela graça que nos encontra ao longo do caminho. A jornada de Merton é um poderoso testemunho da capacidade do espírito humano para o crescimento, para a mudança, para a transcendência, e os seus escritos oferecem um guia temporal para qualquer pessoa que busca uma vida mais significativa e plena. Para finalizar, deixo você com uma pergunta feita pelo próprio Merton. O que podemos ganhar navegando até a Lua, se não formos capazes de cruzar o abismo que nos separa de nós mesmos? Que essa pergunta permaneça em sua mente enquanto você continua sua própria exploração dos mistérios da vida e que as palavras de Merton inspirem você a abraçar a jornada, a buscar a verdade e a viver uma vida repleta de propósito, compaixão e amor.